De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia, são 6 horas e 46 minutos. E o Tribunal Regional Eleitoral informa que o Amazonas, as mulheres representam mais da metade dos eleitores. E ainda que boa parte delas votará pela primeira vez. Outro dado apontado pelo TRE foi o crescimento de 4% do eleitorado amazonense. Mais de 2.400.000 pessoas vão às urnas nas eleições gerais no Amazonas este ano. E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o aumento foi de mais de 4,6% em relação às eleições suplementares para o governo em 2017. E desse total, mais da metade é formada por mulheres e boa parte na faixa etária entre jovens de 16 e 17 anos, que estão aptas a votar pela primeira vez. O coordenador de logística do tribunal diz que não há mais prazo para registro de novos eleitores e que, por enquanto, o TRE só vai estar resolvendo a situação de quem vai votar em trânsito. Até o dia 23 do mês de agosto é possível o eleitor agendar e solicitar a possibilidade de votar em trânsito, que é aquele eleitor que é de outro estado, de outra unidade da federação, mas que está aqui em Manaus agora e vai estar em outubro. Então ele pode solicitar para votar no primeiro, no segundo turno ou em ambos. E com a diminuição no número de jovens eleitores, a Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas está promovendo palestra sobre a importância do voto para alunos do ensino médio da rede pública do estado. O Fred Rocha continua ao vivo com a gente e traz os detalhes desse projeto. Oi, Fred. Um dos objetivos da Justiça Eleitoral é incentivar os jovens a votarem, mas a preocupação também é que esse voto seja consciente, né? Como é que os estudantes podem participar? Isso, Adriane. Os jovens interessados devem avisar aos professores, porque eles serão responsáveis por fazer a inscrição dos estudantes. Como você bem lembrou, agora esse programa é destinado para os jovens que estudam na rede pública, de educação. Então, eles podem avisar os professores que vão fazer a inscrição na escola judiciária. Esse programa, Eleitor do Futuro, tem a participação também, neste momento, da Secretaria de Estado de Educação, assim como também do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária. E tem o objetivo de levar até os adolescentes um conhecimento maior sobre política, sobre eleição, até para que eles saibam a importância do voto e também como que eles podem fazer uma análise mais crítica sobre os candidatos. Essas palestras serão realizadas nos dias 6 e 7 desse mês no Centro de Convenção Vasco Vasques. Essas atividades começam às 8 horas da manhã e vão até o meio-dia. No primeiro dia, deve ser feita essa palestra no intuito de mostrá-los a atuação de um deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, senador inclusive, para que todos saibam como essas pessoas devem atuar em cada um dos seus respectivos cargos. No segundo dia, aí os alunos vão aprender na prática alguns detalhes sobre a votação, no dia da urna, para saber como que isso tudo procede, já que é a primeira experiência desses adolescentes de 16 a 17 anos de idade. Tem um dado interessante, foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que este ano nós vamos ter uma redução de 15% no pleito em relação ao número de adolescentes que devem votar pela primeira vez. Por isso, a importância cada vez maior de trazer a esses adolescentes um conhecimento mais específico sobre a importância das eleições, viu, Adriane? Agora, Fred, aproveitando que a gente está falando de eleição e tem uns prazos aí, a gente falou ainda há pouco do prazo para o voto em trânsito e termina também no dia 8 o prazo para o eleitor que está fora do domicílio pedir a segunda via do título, né? Exato, essas pessoas, elas podem, como você bem lembrou, dar entrada no requerimento para a segunda via do título de eleitor até o dia 8, elas precisam procurar a zona eleitoral ou mesmo aqui no Tribunal Regional Eleitoral aqui da capital. E é importante dizer o seguinte, para você conseguir dar entrada aí nesse requerimento, tem que estar tudo kit com a Justiça Eleitoral. Então, se você deixou de comparecer a algum pleito, tem que ter lá
dado dinheiro relacionado à multa ou então ter justificado o voto. Se não for assim, não vai conseguir o requerimento da segunda via do título eleitoral. Além disso, também é necessário trazer alguns documentos básicos de identificação. A gente lembra sempre, o RG é o principal deles, que aí, de fato, você consegue ter mais autenticidade ali na hora de provar a sua identificação, viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E lembrando, né, para você aí de casa, que o prazo para as convenções acaba nesse domingo. Então, quem ainda não fez a convenção para oficializar a candidatura para o pleito desse ano, tem até o dia 5 de agosto para oficializar e aí sim começar a campanha oficialmente. E um projeto de lei da Câmara Municipal está causando polêmica. Isso porque um vereador quer permitir a adoção de paradas de ônibus. Como seria isso? Um ponto de ônibus que estiver com algum tipo de problema, a própria população ou empresários daquela região vão poder se comprometer em reformar o local. Isso já acontece em alguns lugares, mas nem todos concordam. Sem cobertura, às vezes só uma placa. Outras, nem isso. A sombra do poste é o único abrigo para esperar pelo ônibus. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de Manaus incentiva que a população adote um ponto de ônibus. Ou seja, a ideia é receber colaboração direta de pessoas físicas ou jurídicas de 3 formas: na implantação, melhoria e conservação dos pontos de ônibus. De acordo com o projeto, a adesão é espontânea e quem estiver interessado deve se comprometer a observar as condições das paradas. Anderson pega 2 ônibus todos os dias. E aqui ele tem que esperar o transporte debaixo da cobertura de uma loja, porque a parada não oferece nenhum abrigo. E quando perguntado sobre o projeto de lei... Eu acho errado, porque nós já pagamos todos os nossos impostos e eu não acho justo nós tirar do nosso bolso para pagar, para fazer uma parada de ônibus. Já os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo cansaram de esperar pela prefeitura e transformaram o ponto de ônibus abandonado em novo, mesmo sem precisar de uma lei. A gente via aqui a população sofrendo, sem ter um local para sentar, esperar o ônibus, que a demora é muito grande esses ônibus. Então a gente se mobilizou junto com alguns moradores aqui do bairro e reformamos a parada de ônibus, que é de competência da prefeitura, que eles não fazem o papel deles. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte Urbano, em Manaus existem mais de 2.000 paradas de ônibus, sendo 1.080 com coberturas e 1.393 com placas de sinalização. Aí é muito fácil, né? A gente já paga imposto, já paga IPTU e tem as ruas todas esburacadas. Paga R$ 3,80 de transporte, tem um transporte ineficiente. Ainda quer que a gente conserte as paradas de ônibus? Isso é responsabilidade do poder público. Em alguns casos, até para chamar a atenção, porque não é só não cansar de esperar, é chamar a atenção também, fazer o que a prefeitura deveria ter feito. Os moradores até tomam iniciativa. Agora imagina terceirizar, repassar essa responsabilidade para a gente. Eu não concordo com esse projeto de lei e se isso acontece de forma espontânea é uma coisa. Agora, quando tem uma lei que passa para a população a obrigação que é do município, para que a gente paga imposto, né? Para que a gente paga para ter qualidade nos serviços, apesar de não ter? E ainda vai ter que consertar a parada para ter dignidade, porque algumas paradas que a gente mostrou aí sequer tem cobertura. Esse período aqui de sol intenso do verão amazônico, o pessoal sofre no calor. Quando está chovendo, sofre porque está chovendo. E fora que outras paradas você nem sabe que é parada. É porque alguém te diz que é, porque não tem nem plaquinha de sinalização. Às vezes tem ainda num poste para você saber que ali o ônibus vai parar. Mas é uma situação muito complicada que precisa que seja reparada pelo município. Inclusive, há termo já de ajustamento de conduta, de cooperação técnica da Prefeitura junto com o Ministério Público para que isso aconteça, né? A Prefeitura já gastou milhões de reais em reparos de algumas paradas de ônibus que custam praticamente o preço de uma casa e acaba que em vários outros lugares a situação é essa, né? Está na hora de fazer a parte, em vez de tentar terceirizar, passar para a população a obrigação que é do poder público. E nessa quarta-feira, os postos de venda do sistema Passa Fácil e Passa Estudantil foram retirados do PAC. Em contrapartida, o Sindicato das Empresas terceirizou o serviço, aumentando os postos de venda. A Thea Morel está ao vivo com a gente e vai trazer informações sobre o assunto. Olá, Thea, muito bom dia. Quantos novos postos são e onde eles vão ser encontrados?
Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, são pelo menos 200 novos postos, de acordo com o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Manaus. Esses postos estão espalhados principalmente em estabelecimentos comerciais, farmácias, drogarias, supermercados, lojas de roupas, tem também casas de material de construção e até óticas, espalhados, de acordo com o sindicato, pelas 5 zonas da cidade. E aí as pessoas precisam se informar primeiro onde que esses postos estão disponíveis, né? Precisa saber qual é a localidade desses postos e tentar escolher um que seja mais perto da sua casa ou mais perto do seu trabalho. Para isso, existem 2 opções. Uma delas é entrar no site do Sinetran, no www.sinetran-am.com.br. Tem também um aplicativo que é o Cadê Meu Ônibus, que vai informar quais postos estão disponíveis para que as pessoas façam a recarga do Passa Fácil. Se você tiver qualquer dúvida, tem também o telefone 21 23 0700. O sindicato acabou desativando postos que funcionavam nos serviços de pronto atendimento, nos PACs. Estão funcionando agora apenas os postos do T2, do T4 e do T5. O T2 é aquele terminal que fica ali na Cachoeirinha, o T4 fica perto da Bola do Produtor e o T5 fica na zona leste de Manaus, perto da maternidade Ana Braga, né? Ali praticamente na esquina da maternidade Ana Braga. Além disso, o Sinetran informou também que o posto dele, né? O posto do próprio Sinetran, que funciona na Avenida Constantino Neri, também vai fazer a carga. Ele fica bem ao lado do T1. Dentro do T1 não tem como você fazer a recarga. Mas no posto do Sinetran você também tem a possibilidade de fazer recarga. E agora tem esses postos descentralizados que vão atender também a toda a população. A ideia é tentar chegar mais perto de todo mundo. Agora, com certeza, vai ter muita gente que vai se atrapalhar, muita gente que não vai entender direito o que está acontecendo ou que vai ter que procurar um outro posto, um ponto onde essa recarga possa ser feita. Bom, de acordo com o Sinetran, são mais de 200 postos, tem posto suficiente, então não tem desculpa para que as pessoas realmente não façam a recarga do seu Passa Fácil. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já com os preparativos para uma exposição de cães de raça. E no roteiro do dia, dicas para quem ainda curte o disco de vinil. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.